Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o que se tem passado nas negociações com a Grécia ao nível europeu é vergonhoso e o discurso político tem estado assente em mitos gregos, mitos sobre a Grécia, que não são verdade. E, portanto, vamos começar por aí, pelos mitos gregos. O primeiro mito é que houve uma injeção de dinheiro europeu para salvar a Grécia e os gregos. E o Financial Times, que como sabe não é tudo menos um jornal de esquerda, publicou ontem para onde é que foi o dinheiro dos tais bilhões que era suposto terem salvo os gregos. E dos 254 bilhões foram para o Estado grego 27 bilhões. 45 foram perdidos, desperdiçados pelas medidas de redução de déficit desenhadas pela Troika, que falharam, que erraram, que só serviram para afundar o país. E mais de 180, praticamente 190 bilhões de dinheiro foram inteirinhos para o sistema financeiro. Ou seja, em cada 10 euros que foram postos na Grécia, 1 euro serviu para o povo grego e os outros 9 serviram para salvar o sistema financeiro, principalmente a banca francesa e a banca alemã. E agora dizem aos gregos que têm que pagar esses 10 euros inteiros que não foram para eles, que foram para o sistema financeiro francês e alemão. Isto é um assalto e é um assalto em larga escala ao país. O segundo mito neste debate é que a culpa é do Syriza. Antes do Syriza, antes da esquerda, estava tudo bem na Grécia. Parece que se esquecem que foram os amigos do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do CDS gregos que criaram um sistema em que os armadores, as maiores empresas, veja lá, nem sequer pagam impostos. Está na Constituição. Eu bem sei que o Pedro Passos Coelho, o primeiro-ministro português, talvez gostasse de ter uma Constituição assim, em que os armadores não pagam impostos, mas vejam lá, isso não foi criado pela esquerda. Foi pelos vossos amigos e vocês estiveram calados enquanto a Europa estava a ser assaltada desta forma. Como estiveram calados quando 3 milhões de pessoas perderam acesso à saúde, ou as pessoas ficaram sem luz ou água, ou o desemprego jovem subiu até aos 60%. Calados sempre. E agora dizem que a culpa é do Syriza, que chegou ao governo há poucos meses e está a tentar, olha, sabe fazer o quê? Informatizar sistemas fiscais e de segurança social para não haver fuga. Que quem deve pagar impostos, pague impostos e, claro, responder à crise humanitária e aos direitos humanos. O terceiro mito é que os gregos querem uma exceção e não pode haver exceções para a Grécia. Vamos lá ver isto. É que não tem existido outra coisa senão exceções para a Grécia. Porque a Grécia não pode estar nos mercados porque não tem acesso ao quantitative easing, ou seja, à liquidez do BCE, que todos os outros países têm acesso e a Grécia não tem. Como a Grécia também não tem a dívida assegurada em mercado secundário, como tem em todos os outros países, e o BCE nega à Grécia. Mas o BCE tem 1.900 milhões de euros gregos retidos ilegalmente. Exceções para a Grécia todas, para afundar. E isso é vergonhoso. O quarto mito é que há uma intransigência do Syriza. E vamos lá a esse mito, porque também não é verdade. Têm sido feitas negociações e do outro lado é que está a intransigência. É de tal forma que neste momento o que divide a Grécia dos outros países é 0,5 do PIB grego, que corresponde, vejam bem, para ver se conseguem ver o número de tão pequeno que é, 0,01% do PIB europeu. E os senhores mesmo assim não cedem. E sabem em que é que não cedem? Porque os gregos querem não cortar mais pensões que já foram cortadas em 60%. Vejam lá que loucura, que irresponsabilidade. Um governo que já viu pensões cortadas em 60% quer proteger os pensionistas e, em vez de cortar mais nos pensionistas, quer cortar nos contratos militares. E os senhores não deixam, sabem porquê? Estão a proteger as grandes empresas alemãs que querem continuar a sangrar a Grécia e a impor-lhe contratos militares que são escandalosos, e aí é que está o problema. Há depois um outro mito que é muito perigoso e não tem a ver com a Grécia, e com este mito tem a ver com toda a Europa. Dizem-nos que aconteça o que acontecer, nós estaremos bem. Não é verdade. Nós lembramos-nos quando nos disseram que a crise financeira era só nos Estados Unidos
e depois chegou à Europa e 4,5 bilhões de dinheiro europeu foi para o sistema financeiro e estamos na crise em que estamos. Lembramos-nos quando nos disseram que Portugal não era a Grécia e um ano depois Portugal tinha a Troika, como a Grécia também tinha. Lembramos-nos também de ter visto Cavaco Silva diz agora que Portugal é sólido, exatamente com a mesma convicção com que dizia que o BES é sólido. Os senhores são irresponsáveis, que estão a atear o fogo sobre a Europa. E neste momento o que é preciso é a sensatez de defender as pessoas de um sistema financeiro que afunda a Europa. E termino com isto, Sr. Presidente. É preciso também a sensatez de dizer que quando morre gente no Mediterrâneo não chegam lágrimas de crocodilo. É mesmo preciso olhar para o problema dos refugiados, abrir a porta e ter uma política, essa sim, decente e de direitos humanos. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónio.